E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre um assunto que é muito interessante, a autenticidade da pessoa. E a gente vai utilizar o mapa do ator Johnny Depp como exemplo em alguns momentos. Então eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. O poder de ser autêntico e verdadeiro. Desde cedo, nós somos moldados para nos adaptarmos a uma sociedade que já está doente em muitos aspectos. A gente é moldado, então, nos aspectos do nosso ponto de vista, através do ponto de vista da família, depois a escola nos molda, os amigos nos moldam, a religião, as visões políticas. E a família nos ensina as primeiras visões de mundo. A escola nos ensina a ser parte do mundo. Os amigos nos ensinam as suas visões de mundo. A religião nos ensina que precisamos de um salvador. A política nos ensina que não somos capazes de resolver nossa vida, pois nos enfia regras e regras goela abaixo. Perante o sistema, somos apenas um numa multidão sem rosto, sem gosto, sem vontades, que muitas vezes é vista apenas como força de trabalho, as mãos para trabalhar e enriquecer aqueles que já têm muito. Somos apenas um número num documento, uma estatística. Ao longo da história, nos mostraram que não se pode sair do sistema. Aqueles que pensam diferente, que tentam ser diferentes, muitas vezes são vistos como problemas que precisam ser resolvidos. Assim, acorrentados pelo medo, muitas vezes sufocamos a nossa autenticidade ou a limitamos ao contexto banal. Aquele que ousou trazer um pensamento diferente passou por algo que todos nós já sabemos, e isso provavelmente gerou uma ferida no inconsciente coletivo. De modo que, no nosso inconsciente coletivo, a informação em que todo mundo acredita é aquela de que ser diferente do resto não acaba bem. Então ninguém tenta ser diferente. Aqueles que tentam ser diferentes são muitas vezes marginalizados, são excluídos da sociedade, são tratados como pessoas às vezes até malucas, são acusados de inúmeras coisas. Então isso inibe muitas vezes que a pessoa seja autêntica, que ela coloque sua autenticidade no mundo e ela se encaixa nos padrões que esse mundo já tem. Contudo, entrar em contato com a autenticidade liberta a verdadeira essência e tende a ser extremamente gratificante. É somente nesse ponto que a gente consegue aquela sensação de viver o que veio viver. E tudo flui mais fácil, embora os desafios, é claro, não deixem de existir. É interessante estar no mundo sem ser do mundo. Se você permanecer fiel à sua verdade mais pura, vai poder rejeitar quando as coisas degradantes aparecerem no seu caminho. Você vai colocar a si mesmo acima de um trabalho, por exemplo. Vai poder dizer, não faço isso, porque isso não é positivo para mim, nem para a sociedade. Esse tipo de atitude só acontece quando você está alinhado com os seus valores e respeitando a sua verdade. Porque é muito comum, na sociedade em que a gente vive, as pessoas se adaptarem a ela, aos padrões sociais, muitas vezes corrompendo seus valores. Muitas vezes a pessoa acredita que matar peixe é errado, mas ela vai trabalhar num lugar onde ela precisa fazer isso, por exemplo. Muitas vezes a pessoa acredita que enganar os outros é errado, mas ela vai trabalhar num lugar em que isso vai acontecer. Então é disso que eu estou falando. Se você não for autêntico, você nunca vai se colocar acima dessas situações e você vai se corromper. Então eu assisti uma entrevista do ator Johnny Depp e eu tirei algumas lições interessantes. Provavelmente daria para tirar mais. A primeira, seja verdadeiro acima de tudo. A segunda, respeite a sua verdade e a verdade dos outros. A terceira, sinta. Você tem algo a acrescentar para a sociedade, sendo exatamente quem é e como é. A quarta, tudo o que vem para você na sua vida é porque é necessário para você. Se puder, use. E a quinta,
não seja um produto de alguém. Vamos falar brevemente do tripé da personalidade. Ele tem Sol em Gêmeos, então ele é versátil, comunicativo, curioso, dual, social, mental. Ele tem a Lua em Capricórnio, então é uma pessoa material, sólida, introspectiva, séria, racional, focada, objetiva, construtiva, cautelosa, um pouco melancólica. E ele tem o ascendente em Leão, ou seja, tem autoconfiança, otimismo, alegria, criatividade, idealismo, lealdade, honra. Ele se expõe fácil e ele tem carisma. Eu marquei aqui no mapa a figura que isso aqui forma. Na verdade, eles não estão fazendo aspectos pelos planetas, tá? Só essas casas que fariam aspectos. Se a gente fosse ver pelas casas, teríamos um sextil entre a casa do Sol e a casa do Ascendente, e teríamos 2 quincúncios, envolvendo então a casa 6, que é a casa da Lua, e as casas 1 e 11, que seriam as casas do Sol e Ascendente. Só que isso não está marcado como aspecto no mapa, ok? Falando sobre o ascendente em Leão, esse é um ponto muito importante no mapa do Johnny Depp, porque é aquilo que a gente vê, é grande parte daquilo que a gente enxerga quando ele se manifesta, quando ele age. Então, numa entrevista, é uma boa parte disso que a gente vai ver. Então, a gente enxerga o quê? Autenticidade, esse é o ponto importante, foi justamente isso que me fez pegar o mapa desse ator como exemplo. Verdade, generosidade, criatividade, otimismo, confiança, honra, nobreza, heroísmo, bom humor, entusiasmo, uma personalidade forte e lealdade. Se você assistir a entrevista que eu vou tentar deixar um link aí na descrição. Se você quiser assistir, você assiste, mas é em inglês, então você pode traduzir a legenda, por o caso. Você vai perceber muito evidente essas nuances de Leão. Na minha opinião, elas aparecem muito mais na visão de mundo dele e talvez até nas atitudes, porque a visão de mundo pauta as atitudes, né? O Sol em Gêmeos na casa 11, então é uma pessoa que se comunica bem, se relaciona bem, precisa se movimentar, tem uma mente muito ágil, tem suas dualidades. Eu relacionaria isso à questão de múltiplas personalidades. Aí a leveza, versatilidade, adaptabilidade, engajamento social no campo mental, faz amigos com facilidade, é intelectual. Ele tem Sagitário na casa 5, que é a casa de Leão e do Sol. Então a criatividade dele é sem limites. Ele gosta de explorar os limites, os seus próprios limites. Ele gosta de chegar nesses limites e talvez até expandir esses limites. Ele pode gostar de viajar, pode gostar de arriscar, gosta de aprender e ensinar, tende a viver experiências em que se expressa livremente. E a liberdade é muito importante. O ponto da liberdade, para ele, realmente é muito importante. Na essência dele, na manifestação mais genuína, mais autêntica dele, ele precisa se sentir livre. Esse aspecto também fica muito evidente e em vários momentos que ele narra ao longo da entrevista, você vai poder perceber que essa liberdade é realmente algo muito importante. Aqui eu coloquei uma frase que eu peguei dele, uma citação. Não quero fingir que sou algo a mais do que realmente sou. Não quero dar a imagem de sensível ou difícil, ou cool, ou inseguro. Sou bastante antiquado. Não consigo pensar em mim como alguém famoso. Vejo-me como um velhinho sentado num alpendre, olhando para um lago. Eu deixo para vocês a reflexão sobre a questão da autenticidade. Como que você vai encontrar a sua autenticidade no seu mapa? É muito simples, foi o que eu fiz aqui. Você vai olhar para o seu Sol, e o seu Sol é a sua centelha divina, o que há de mais puro em você, de mais pleno, entendeu? De mais autêntico é o seu Sol. Então você olha para o seu Sol, você olha para o signo de Leão, porque é o signo regido pelo Sol, e você olha para o que está na casa 5. Esses 3 pontos, na minha opinião, são os pontos que te levam para uma vida mais leve,
mais plena. Por quê? Porque o Sol é a tua essência, as qualidades de Leão vão ser expressadas de alguma maneira, em alguma área da tua vida. Então essa área é a área em que você vai sentir toda essa autenticidade, toda essa plenitude, essa criatividade, porque a essência ela é criativa. Então é nessa área onde Leão aparece que você vai expressar muita criatividade. Você vai ter um grande poder criativo ali. E a casa 5 é a casa em que você vai se divertir. Então é o momento em que você vai estar mais alinhado com a tua essência. É quando você faz as coisas com entusiasmo. É quando você vê a diversão. É quando você encontra o prazer na vida. Nesse momento você está alinhado com a tua essência. Então são os 3 pontos mais importantes para essa autenticidade, no meu ponto de vista. E se você trabalhar essas 3 energias na tua vida, se você estiver alinhado com o seu Sol, nas melhores qualidades, ok? Busque sempre as melhores qualidades, as qualidades mais elevadas, sua melhor versão. Então, se você estiver alinhado com o seu Sol, se você estiver manifestando as melhores qualidades do signo de Leão, e se você estiver vivendo aquilo que te dá alegria, prazer, se você estiver sendo criativo, então você vai estar no controle da tua própria vida. Então, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu achei bem interessante trazer essa reflexão sobre a autenticidade, porque é muito comum a gente ver as pessoas vivendo pelos padrões das outras pessoas e não pelos seus próprios padrões. E por isso a gente tem uma sociedade que está doente hoje. Eu acho que o caminho é voltar para a autenticidade, é assumir o lado mais criativo, o lado mais pleno, o lado mais puro, para poder ter uma sociedade mais livre, mais saudável e mais alinhada com aquilo que é genuíno e não com aquilo que é fabricado. Porque se você não for fiel a você mesmo, se você não viver de acordo com aquilo que você realmente quer, você vai ter uma vida infeliz. E ok a gente pensar que depois dessa vida tem outra vida, se você acredita em reencarnação, eventualmente você vai ter N vidas, mas como essa vida, é só essa vida. E é aí que eu te pergunto, como que você está vivendo essa vida? O que você está fazendo hoje? É aquilo que você realmente quer fazer? Ou você está seguindo o passo do teu pai, o desejo da tua mãe? O que você está fazendo? Pensa nisso. Você está sendo verdadeiro consigo mesmo? Você está sendo fiel à sua verdade? Se cada um for fiel à sua verdade, a gente transforma essa sociedade onde a gente vive. E vai ser uma sociedade mais feliz. Então era isso que eu queria trazer neste vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like, porque isso é muito importante. Ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se você quiser, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Se você não for inscrito do canal, já se inscreva. E se você tiver interesse, você pode adquirir os livrinhos aqui do canal. O link está na descrição.